O esporte feminino é feito de talento, pressão e momentos que ficam na memória, mas nem sempre pelos motivos certos. Em meio a jogos decisivos, provas ao vivo e disputas apertadas, um erro simples, uma reação fora do controle ou uma falha inesperada podem transformar tudo em constrangimento. E quando isso acontece, não tem como esconder. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Sofia Kenin já tinha vivido dias enormes no tênis. Em 2020, ganhou o Australian Open, um dos maiores torneios do mundo, e chegou perto do topo do ranking. Só que em maio de 2024, ela apareceu no Italian Open, em Roma, na Itália, no momento bem mais duro. Vinha de 9 derrotas seguidas em jogos de simples. Na primeira rodada, contra a italiana Lucia Bronzetti, começou uma chuva fina na quadra de saibro, aquele piso de terra batida. Para a Sofia, estava escorregando demais. Para a árbitra e a supervisora, ainda dava para seguir, e foi aí que a reclamação saiu do controle. Well, she's going to be forced to play. Yeah. And she is colorfully displeased. Kenin discutiu, gesticulou, jogou a toalha no chão e soltou palavras pesadas contra a arbitragem. O mais estranho é que, no meio desse caos, ela não desabou no jogo. Continuou jogando sob vaias, venceu Bronzetti por 6-3 e 6-2 e acabou com a sequência ruim que carregava na temporada. A vitória veio, mas o lance que mais rodou foi ela perdendo a cabeça antes de conseguir fechar a partida. Estava tudo pronto para uma corrida na modalidade feminina. 11 carros alinhados, transmissão ao vivo, narradores atentos e aquela espera pela largada de verdade. Só que, na hora de o carro de segurança, ou safety car, sair da pista por uma entrada que só ele deveria seguir, a confusão começou. I'm just saying, I'm shocked. Wow. Oh, they followed No! They're following the pace truck! They followed the pace truck! No way! Em vez de acelerarem para a prova, as pilotas foram atrás dele, uma por uma, em fila, do jeitinho que fariam se ainda estivesse tudo dentro do procedimento normal. O mais curioso é que os narradores perceberam antes delas, começaram a rir sem acreditar, porque não foi uma falha isolada. As 11 seguiram a mesma caminhonete, e ninguém saía da fila. O comboio continuou devagar, preso atrás do carro de segurança, enquanto a corrida que era para começar virou uma volta inteira de dúvida. Para quem assistia, a sensação era simples, todo mundo tinha errado junto. Allyson Felix chegou ao revezamento 4 por 100 metros dos Jogos do Rio, em 2016, como uma das grandes forças dos Estados Unidos. As americanas eram favoritas, mas nessa prova não tem muita margem. Se a passagem do bastão dá errado, a corrida inteira desanda. E foi exatamente o que aconteceu com as favoritas americanas. Ela traz o para Cailza Venâncio na raia 3 do Brasil. Estados Unidos ali se atrapalhando. Na hora, a imagem era de eliminação certa. O bastão caiu, as atletas ficaram sem acreditar e a prova parecia ter escapado ali mesmo. Só que a equipe dos Estados Unidos reclamou. Elas disseram que uma corredora do Brasil tinha entrado na raia de Allyson e causado o contato na hora da passagem. Os juízes foram ver o replay e aceitaram o pedido. Aí veio uma cena bem incomum. As americanas tiveram que correr sozinhas na pista, tentando fazer tempo suficiente para entrar na final. Elas precisavam superar 42 segundos e 70 centésimos. Na segunda chance, a passagem saiu limpa, o cronômetro marcou 41 segundos e 77 centésimos e os Estados Unidos avançaram. Depois, na final, a equipe americana venceu e ficou com o ouro. Pat McGee teve uma ideia que soava mais como desafio de internet do que como esporte: boxe debaixo d'água. Duas mulheres entravam num ringue montado no fundo, com luvas, prendendo a respiração e tentando lutar em rodadas curtas. Antes de tudo começar, ele mesmo deixou o aviso: não era para copiar em casa, porque ali qualquer erro podia ficar sério rapidamente. De cara, a cena até parece leve, as duas se mexem devagar, o cabelo fica flutuando, as bolhas tomam conta e os socos parecem morrer no meio da água. Só que essa impressão engana. Uma das participantes contou depois que justamente por não sentir tanto impacto, a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. A ideia era vender uma modalidade nova. Mas, vendo a cena, dava pra entender bem porque quase ninguém tenta fazer boxe debaixo d'água.
Ser goleira é uma função ingrata demais no futebol. A atacante perde um gol claro, respira fundo e pode ter outra chance. A goleira erra uma vez e pronto, a bola entra. O estádio olha pra ela e o lance já se espalha rapidamente. E aqui teve falha difícil até de tentar defender. O recuo chega tranquilo, a goleira tenta dominar, erra o tempo da bola e ela escapa por baixo do pé direto para o gol. Vendo de fora, tudo parece simples, dá aquela sensação de era só dominar. Só que lá dentro tem pressão, torcida em cima e uma decisão para tomar em um segundo. E por isso, a atenção precisa ser redobrada para que lambanças iguais a essa não aconteçam. A jogadora do time amarelo recebeu aquela chance que qualquer pessoa pede num jogo. Placar desfavorável, perdendo por 1-0, fim de jogo, goleira fora do gol, gol aberto e tempo para empatar. Ela ainda driblou a goleira antes de ficar sozinha de frente para a meta, mas tomou a pior decisão possível. Gol! Gol! Na hora do chute, saiu tudo errado. A bola foi pra fora, longe da trave, e a própria jogadora não conseguiu acreditar. Errando completamente a passada com a bola, ela adiantou demais, a bola escapou e foi direto pra fora. Ela colocou a mão no rosto, começou a rir e ficou andando pelo campo naquela mistura de vergonha com "não é possível que eu fiz isso". E o narrador foi junto. A risada tomou conta do áudio enquanto ela olhava pra cima e gesticulava, tentando entender o lance. Era um gol simples demais pra perder e talvez por isso a cena tenha ficado tão boa de assistir. O Bahia já ganhava do América Mineiro por 3-1 no Brasileirão Feminino. Era aquele fim de jogo em que todo mundo só quer deixar o relógio correr e ir embora sem confusão. Mas uma disputa de bola perto da área mudou tudo. A goleira Sandy ficou com a bola, uma jogadora do Bahia chegou mais forte. E uma atleta do América não engoliu o lance. Transmissão. Chegada ali mais forte e o tempo fechou, hein? O tempo fechou, a Mimi não gostou da chegada da jogadora do Bahia pra cima da Sandy. Aí o futebol parou por alguns segundos. De um lado vinha a reclamação, do outro vinha a resposta. E a árbitra tentava colocar ordem enquanto Sandy ainda estava no gramado. No replay dava pra ver que o começo do lance era coisa de jogo. O problema foi a sequência. Os empurrões, as trombadas e o clima subindo rápido demais. A própria transmissão tratou a cena como desnecessária. O Bahia estava perto de fechar a vitória, mas o que chamou a atenção no fim foi essa confusão dentro da área, num jogo que já estava praticamente decidido. Uma golfista foi tentar uma daquelas jogadas que a gente olha e já fica desconfiado. A bola parou na beira de um lago. No golfe, ela podia aceitar uma punição e tirar a bola dali, afinal não tinha espaço para atacada, mas preferiu arriscar. Só que com certeza a escolha não foi a mais sábia, e ao realizar a atacada daquela maneira, onde claramente não estava em uma posição ideal, ela não acertou a bola como deveria. A tacada saiu, mas o taco pega mais na grama do que na bola e dessa maneira, sem pressão suficiente, a bola sai fraca e torta. Seu esforço de levantar as calças, ficar descalça, molhar parte das pernas, tudo isso para realizar a tacada não adiantou muita coisa e no fim das contas a bola ainda se perdeu dentro do lago depois de afundar. Elsa Jaquemote entrou na segunda rodada do Australian Open tentando segurar um jogo duro contra Yulia Putintseva, só que a pressão não estava só sobre a adversária. A francesa começou a se incomodar com a própria atuação e também com as orientações de Simon Blanc, seu treinador. E tinha um detalhe que deixava tudo mais sensível: Blanc já tinha treinado Putintseva, então para Elsa, ele deveria saber exatamente o caminho para ajudá-la ali. Quando Putintseva abriu 5-0 no primeiro set, Elsa não segurou mais. Ainda em quadra, reclamou que o treinador estava pedindo justamente o contrário do que o jogo precisava. Disse que aquilo tinha tirado sua concentração. Blanc ouviu, pegou a bolsa e saiu do box. Deixou a própria jogadora tentando terminar a partida sem ele. A cena ficou pesada porque no tênis aquele espaço costuma ser o ponto de apoio quando tudo começa a dar errado. Nesse caso, virou parte do problema. Elsa ainda seguiu em quadra, mas Putintseva fechou o jogo vitoriosa. E a discussão entre jogadora e treinador acabou chamando mais atenção do que o placar.
Greta Kavaliauskaite entrou naquela partida tentando parar o ataque da Polônia pelas eliminatórias do Europeu de Handebol de 2022. Só que no handebol, defender forte e passar do limite podem ficar perto demais. E em Opole, na Polônia, ela acabou no centro do lance mais pesado do jogo. Na tentativa de bloquear Natalia Nosek, Greta acertou o rosto da adversária com o braço. Natalia caiu na quadra na hora, chorando, enquanto recebia atendimento. A arbitragem não deixou a jogada esfriar. Cartão vermelho direto, expulsão e o jogo parado, com todo mundo olhando para a cena. A Polônia venceu por 36-22, mas o placar ficou em segundo plano naquele momento. Não foi só uma falta dura de jogo. Foi uma pancada no rosto em uma jogada em que Natalia estava sem muita defesa. Greta saiu surpresa com a punição, mas, vendo a reação da adversária no chão, dava para entender por que o árbitro não deixou passar. Durante uma partida de tênis, uma jogadora viu o ponto escapar e tentou salvar por puro impulso. A adversária mandou uma bola difícil, daquelas que passam longe o bastante para o corpo já saber que não vai chegar. Só que, em vez de desistir da jogada, ela teve uma ideia meio desesperada: soltar a raquete na direção da bola como se aquilo ainda pudesse manter o lance vivo. O problema é que a raquete não foi só na bola. Ela voou para o fundo da quadra, bem perto dos gandulas que estavam ali, e por muito pouco, a tentativa de defesa não virou uma raquetada em alguém que nem estava jogando. A cena chama atenção justamente por isso. Mesmo que desse certo, a jogada dificilmente salvaria alguma coisa, porque no tênis a raquete precisa estar na mão para a bola valer, mas o vídeo viralizou pelo susto e pelo constrangimento. Era para ser só uma tentativa de não perder o ponto, e acabou virando aquele tipo de lance que todo mundo assiste e fica tentando entender o que se passou na cabeça da atleta, e provavelmente foi o desespero de não querer perder a rodada. Rebecca Downie chegou à final das barras assimétricas no Europeu de 2017 carregando uma pressão enorme. A britânica era campeã do ano anterior, estava tentando manter o título e ainda era uma das últimas a se apresentar. Ou seja, ela já entrava sabendo exatamente o tamanho da nota que precisava. Nas barras, não existe muito espaço para disfarçar erro. Um encaixe fora do tempo, uma pegada que atrasa um pouco e a série muda completamente, sendo exatamente o que aconteceu. Posnikova y luego Nepal. ¡Uy! Ahí se pone. No meio da apresentação, na passagem de uma barra para outra, Rebecca perdeu o controle e caiu de joelhos no tablado. Na hora, o clima mudou. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. Ficou ali sentindo muita dor, enquanto a equipe médica entrava e o ginásio acompanhava tudo em silêncio. A nota veio 13 pontos, longe do que ela precisava para brigar pelo título. A final, que começou como defesa de uma conquista, terminou com ela deixando as barras da forma mais difícil. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã.